bom dia para você aí de casa, de qualquer lugar do Brasil. Sexta-feira, 17 de agosto, enfim, final de semana chegou, sextou, né? E tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui? Então, olha só. Presos suspeitos de matar adolescente em São Paulo por causa de um celular. Polícia procura por homem que matou corretora no Rio de Janeiro. O marido, suspeito de ser o mandante, também está foragido. Cresce o número de desmatamento em área de preservação ambiental no Pará. Candidatos agora podem investir em redes sociais, mas precisam seguir várias regras. E cozinheiro cego conquista paladar de moradores do Sul e agora do Sudeste. O RF com você está apenas começando. Apenas começando com muitas notícias para você nesta sexta-feira e olha, fique ligado no programa, daqui a pouco você vai saber tudo sobre as donas de casa que viraram influenciadoras digitais. Isso mesmo, você conhece alguma? Eu conheço várias, viu? Com dicas domésticas, elas fazem o maior sucesso na internet. É ainda nessa edição. Vamos iniciar então com as notícias desta sexta-feira. A polícia prendeu 2 suspeitos pela morte de um adolescente em São Paulo. A vítima morreu após tentar recuperar o celular que os bandidos roubaram dele. O caso aconteceu na última sexta-feira. Com o rosto coberto e acompanhado da advogada Wilton Souza Dias, o homem apontado pela polícia como autor do disparo que matou o adolescente Robert de Araújo, de 16 anos, se apresentou na delegacia no fim da tarde de ontem. Mais cedo, a polícia prendeu outro suspeito, Leandro Soares da Silva. De acordo com a investigação, era ele quem dirigiu o carro branco usado no assalto. O adolescente foi morto na última sexta-feira na zona norte de São Paulo. Ele seguia pela rua sozinho com o celular na mão quando o carro com os 2 suspeitos passa por ele. Um deles desce e rouba o telefone do menino. Segundo a polícia, o adolescente reage e tenta pegar o celular de volta. E o Wilton atira. Ele se sentiu encorajado pelo porte físico e a arma era uma arma pequena, que parece até uma arma de brinquedo, então eu acho que ele quis tentar recuperar o celular. Essas imagens mostram a dupla levando o carro para fora de São Paulo. O veículo foi encontrado em Caieiras, na região metropolitana. Pertence a um amigo dos 2 suspeitos. Segundo a polícia, o dono do carro não participou do crime. E ladrões morreram após uma tentativa de assalto em São Paulo. A vítima é um policial militar que trabalha como motorista de aplicativo nas horas vagas. Na hora da abordagem, o PM reagiu e baleou os bandidos. A janela do motorista ficou estilhaçada. Na lataria, várias marcas de tiros. O policial estava de folga e usava o carro para trabalhar com transporte de passageiros por aplicativos. Os criminosos chamaram a corrida e embarcaram em frente a este shopping, na zona sul de São Paulo. Poucos minutos depois, eles anunciaram o roubo. Queriam o carro. O policial parou, desembarcou e esperou o momento em que os assaltantes passavam para os bancos da frente para sacar a arma e atirar. Os 2 foram baleados. Ainda assim, eles lutaram com o soldado, conseguiram pegar a arma dele e atirar. O soldado Henrique Augusto Costa Moreira foi levado por moradores da região no próprio carro até um hospital próximo. A polícia informou que ele não corre risco de morrer. Um assaltante foi a pé até a mesma unidade, mas não resistiu aos ferimentos. O outro tentou se esconder no bairro, mas um morador viu e chamou a polícia. Ele ainda trocou tiros com os militares que foram fazer a prisão e acabou morto. Nos primeiros 6 meses deste ano, 140 pessoas foram mortas por policiais que estavam de folga no estado de São Paulo. Bom, e a polícia procura pelo homem que matou uma mulher na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, na frente do filho. Câmeras de segurança ajudaram a identificar o assassino. É o primo do ex-marido com quem Karina tinha uma briga judicial por causa de dinheiro após a separação. Karina Garofalo, de 44 anos, é vista ao lado do filho de 11 anos, saindo de um shopping na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Os assassinos sabiam que a corretora de imóveis costumava andar de carro blindado e, por isso, escolheram o momento em que ela voltava para casa a pé. Pouco antes das 2 da tarde, ela caminha pela calçada, onde foi executada por um homem encapuzado. Segundo a polícia, Paulo Maurício Pereira, primo do ex-marido, Pedro Paulo Pereira Júnior, foi quem atirou em Karina. Os 2 chegaram ao shopping meia hora antes do crime. Nessas imagens, eles aparecem conversando.
O assassino estava neste carro escuro e foi fotografado na entrada do estacionamento. O carro foi localizado no mesmo dia. Na fuga, o criminoso ainda bateu num táxi quando forçou a ultrapassagem. A arma, uma pistola com silenciador, foi encontrada no dia seguinte, bem perto de onde o veículo foi abandonado, a poucos metros do local do crime. Karina Garofalo e o ex-marido Pedro Paulo estavam separados havia 4 anos e brigavam na justiça pela divisão de bens, estimados em 3 milhões de reais. Karina tinha se casado novamente e, segundo a polícia, seriam esses os motivos do crime. Teve a briga por bens, mas ele também estava incomodado com a felicidade dela enquanto mulher, porque estava encontrou felicidade ao longo do lado desse novo companheiro dela. É um crime que guarda claras características de feminicídio. O filho do casal foi considerado uma testemunha-chave na investigação. O depoimento dele chamou a atenção dos policiais pela firmeza e tranquilidade ao falar. O garoto disse ter a certeza de que o pai havia mandado matar a própria mãe. Por meio de fotos, reconheceu o atirador e ainda esclareceu uma dúvida dos investigadores, ao afirmar que o criminoso utilizou uma arma com silenciador. Ele reparou que a arma não fazia um barulho característico e que ela teria um instrumento alongado. Agora a saúde precária aqui do nosso país, né? Falta medicamento, profissionais, longas filas de espera por atendimento médico. Esta é a realidade da Santa Casa de Goiânia. Agora uma medida provisória aprovada pelo governo federal pode dar um fôlego para esses hospitais que vivem em crise. O Otacílio está com a sogra internada há mais de um mês na Santa Casa de Goiânia, o maior hospital de atendimento ao SUS do centro-oeste do país. Ele diz que falta até remédio. Não tem dipirona, não tem antibiótico, frasco para alimentação também não tem. A Santa Casa de Goiânia tem espaço para quase 300 pessoas internadas. Pacientes dizem que falta água e que a limpeza não tem sido feita. O prédio, por exemplo, tem 4 elevadores, mas só um estaria funcionando. Profissionais, doentes e até o lixo vão juntos nele. Na sala de hemodiálise, os aparelhos de ar-condicionado estão quebrados há 4 meses. Falta agulha para a gente fazer hemodiálise. É terrível isso aqui. Mais de 2.000 pacientes aguardam laudos de exames sem qualquer prazo. É que a empresa terceirizada desistiu de prestar serviço porque o salário dos servidores atrasa com frequência. Nós dependemos 98% do repasse do SUS via Secretaria Municipal de Saúde. Não temos incentivo nenhum da Secretaria Municipal de Saúde, exclusivamente esse repasse. Temos um incentivo do Estado às filantrópicas, que está atrasado esse repasse. A realidade da Santa Casa de Goiânia é a mesma da maior parte dos hospitais filantrópicos brasileiros. Eles são responsáveis por mais da metade dos atendimentos do Sistema Único de Saúde e acumulam uma dívida de mais de 21 bilhões de reais. A saúde é prioridade. Eu tenho esperança que isso aqui vai melhorar. E a saúde como um todo. Para tentar diminuir os problemas, o governo federal assinou uma medida provisória que cria uma linha de crédito para esses hospitais. Vai emprestar a juros baixos cerca de 4 bilhões de reais por ano. Os hospitais podem gastar o dinheiro como quiserem. A medida provisória ainda precisa passar pelo Congresso. A proposta é destinar 5% do FGTS para a linha de crédito. Segundo o Ministério da Saúde, as taxas de juro vão ficar em torno dos 8%, com até 10 anos para pagar. A Santa Casa vai sair disso aqui, vai melhorar de novo. Uma mata em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, que servia como estudo de espécies que estão em extinção, foi alvo de uma queimada. 1.600 árvores foram atingidas. A principal suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso. Pela experiência que nós temos, foi colocado fogo em 2 áreas simultâneas, um bira de cigarro num lugar ok, mas em 2 lugares aí já fica meio difícil. Mas é prematuro a gente afirmar qualquer coisa. O lugar era usado para pesquisas da universidade e servia como fonte de sementes para o reflorestamento da própria mata, que já foi queimada outras vezes. No maior incêndio já registrado no campus até hoje, o fogo consumiu 115 mil metros quadrados. O local atingido agora fazia parte do espaço que ainda vinha sendo recuperado. As espécies perdidas são de plantas regionais
que estavam desaparecendo por causa do desmatamento. Algumas espécies não foram totalmente queimadas e podem brotar com a chegada da chuva. Nos últimos anos, algumas medidas de segurança foram tomadas para evitar incêndios, como aceiros, faixa de terra que serve de proteção natural contra o fogo e a instalação de câmeras no alto de torres. O monitoramento é feito 24 horas para ajudar a detectar sinais de fumaça e também a identificar suspeitos, já que a copa das árvores atrapalha a visualização. Bom, ainda falando sobre vegetação, lá no Pará o desafio é conter o desmatamento. Toras são retiradas de forma clandestina de áreas de conservação ambiental da Amazônia. A espécie mais ameaçada é o ipê, madeira cara e muito procurada. Ele pode chegar a custar até $2.500 o metro cúbico de deck e de piso feito dessa madeira. O IBAMA, em parceria com o Greenpeace, divulgou que quase 80% dos inventários florestais que tratam da exploração da espécie no Pará têm irregularidades. O estudo de pesquisadores da Universidade de São Paulo foi publicado em uma revista científica norte-americana. Ele revelou um dado preocupante. Há fortes indícios de fraudes na extração de madeira amazônica de alto valor comercial. Madeireiras estariam adulterando planos de manejo. O objetivo é de legalizar as toras retiradas de forma clandestina em áreas de proteção ambiental. Estão aumentando a quantidade de árvores que existem dentro do plano de manejo florestal para justamente poder tirar essas árvores de unidade de conservação, terra indígena, área não destinada, podendo assim garantir o transporte e até mesmo a venda e exportação dessa madeira. É a primeira vez que um levantamento mostra que casos de fraudes em licenciamentos de planos de manejo na Amazônia podem ser um problema muito maior para a sobrevivência da floresta. Para o Ministério Público Federal, a denúncia é grave e eles devem cobrar mais fiscalização pelos institutos ambientais. Busquem entender quais são as falhas que podem estar ocorrendo no licenciamento desses planos de manejo. E a partir dessas constatações dos órgãos ambientais, o Ministério Público pode adotar todas as medidas judiciais cabíveis. Bom, e foi preso em São Paulo um homem suspeito pela produção de maconha especial, isso mesmo, mais potente que a vendida normalmente. A droga era vendida pelas redes sociais. O flagrante vem do alto do helicóptero da Polícia Civil. O homem, que usa um capuz, está entre os vasos da droga na laje de uma casa na região central de São Paulo. O responsável pela plantação foi preso pouco tempo depois. Guilherme Chinali Vicentini, de 30 anos. Ele colocava os vasos pela manhã, creio eu, para tomar um pouco de luz natural, sol. Depois colocava numa estufa artesanal que ele mesmo fabricou na casa dele. Na casa do suspeito era cultivada uma espécie de maconha potente, conhecida como skunk. Além de pés e mudas da droga, foram encontrados galhos em processo de secagem. Dentro do armário havia potes de vidro cheios do entorpecente, pronto para venda. De acordo com a polícia, toda a produção era feita na casa. As plantas recebiam tratamento com fertilizantes. O local tinha temperatura e iluminação controladas. E voltamos a falar sobre saúde precária, inclusive, né? A crise no estado do Rio de Janeiro tem feito com que pacientes com câncer tenham que esperar aí até 9 meses para o início do tratamento. Há 2 anos, José Vandilson da Silva descobriu um câncer de esôfago e foi operado. Há 2 meses, um novo tumor foi descoberto, desta vez no tórax. A indicação médica é a radioterapia, mas o hospital que oferecia o tratamento está com as máquinas quebradas. Completamente impotente, arrasada, triste, decepcionada, porque os hospitais estão um caos, não tem um tratamento para o câncer, que meu irmão está morrendo com câncer. A Defensoria Pública da União denuncia um colapso no tratamento do câncer no estado do Rio de Janeiro. Desde 2016, o número de vagas para doentes de câncer caiu 48%. Atualmente, 1.012 pessoas aguardam na fila pela primeira consulta, algumas há 9 meses. Por lei, todo paciente com câncer tem direito de começar o tratamento na rede pública em no máximo 60 dias depois do diagnóstico. A situação no Rio de Janeiro é tão grave que a Defensoria Pública da União intimou o Ministério da Saúde para apresentar uma solução.
É bom lembrar que o tratamento nas fases iniciais do câncer, ele é muito mais eficaz, ele é menos invasivo e menos custoso para o Ministério da Saúde. Outra consequência da crise é o aumento de 43% só nos últimos 2 anos nas ações judiciais para garantir acesso a tratamentos. O Ministério da Saúde informou que está reforçando as equipes nos 6 hospitais federais do Rio. 1.200 profissionais concursados este ano já foram convocados e outros 2.760 serão chamados até o mês que vem. Bom, e cada vez mais o comércio é alvo de furtos e roubos. Muitos comerciantes são obrigados a fechar as portas por conta da criminalidade. Vamos ver. Este supermercado na zona norte de São Paulo foi alvo de 3 roubos seguidos, como mostram os flagrantes. No primeiro roubo, a moça do caixa entrega todo o dinheiro para o assaltante. 4 dias depois, é uma dupla que chega. As atendentes passam tudo o que tem no caixa e os ladrões vão embora. A mesma dupla volta para roubar o mercado, só que agora é outra atendente no caixa. Mais uma vez, eles recolhem o dinheiro das vendas e saem. Nesta loja de roupas, a funcionária também fica sem reação na hora que é rendida pelo assaltante. Em seguida, chegam mais 2 ladrões e começam a recolher todas as camisas que encontram nos cabides. Eles fazem uma limpa na loja, enchem vários sacos com as peças. Os furtos são as principais causas de perdas para os varejistas do país. Representam quase 30% do total, mais do que o prejuízo causado por fornecedores, má gestão de estoque e furtos ou fraudes internas nas empresas. Os números são resultado de um estudo feito por uma consultoria de varejo com 72 empresas no país. O prejuízo no ano passado com roubos e má gestão chegou ao equivalente a 9 bilhões de reais, segundo o levantamento. Praticamente 2% do faturamento anual do setor, percentual maior do que o de outros 13 países onde a mesma pesquisa foi feita, entre eles Estados Unidos, Alemanha, Índia e Japão. O atacado realmente é uma margem apertada pelo volume que a gente trabalha, né? Então é uma margem bem apertada. Então a gente precisa ficar esperto e é muito significativo 2% do teu faturamento anual, imagina, é muita coisa. É que a empresa movimenta 300 mil peças de roupas por mês. Para reduzir perdas, a loja do Brás, na região central de São Paulo, tem um controle rígido de estoque. Todas as peças têm um código de barras. Qualquer mercadoria que entra e sai é registrada, o que facilita a descoberta de furtos. Então a gente consegue saber de que loja veio essa diferença. E com isso a gente se aprimora em segurança numa loja que deu mais diferença. E com isso a gente consegue ir minimizando o problema, né? As roupas estão entre os produtos mais furtados no Brasil, a exemplo de bebidas alcoólicas e eletrônicos. Na região da Santa Ifigênia, principal reduto do comércio de eletroeletrônicos de São Paulo, o problema também preocupa muitos comerciantes. Você somar tudo o que acontece na região de prejuízo, de queda, eu diria que ultrapassa os 3%, está chegando quase 5%, fora a queda natural do comércio. O prejuízo alto obriga os comerciantes a investir pesado em prevenção de perdas, equipamentos de segurança, vigilância, seguro dos produtos. O estudo mostrou que no Brasil, os varejistas gastam o equivalente a 2,54% do faturamento anual em proteção. Aqui na Santa Ifigênia, onde os produtos são muito visados, esse custo não para de crescer. E o Defonso acaba de instalar uma porta mais reforçada na loja de equipamentos de som. Ela tem trancas internas para dificultar a entrada de ladrões, sem falar nos equipamentos de vigilância e na laje, que é uma barreira a mais para dar segurança. Então eu estou dentro de um cofre. Essa é a questão, né? A gente trabalha dentro de um cofre, né? E fecha a porta e torce para que nada aconteça. Na frente das lojas, é comum ver dispositivos de segurança recém-instalados. As câmeras de vigilância se multiplicam por todos os lados. José Roberto calcula em 3% do faturamento as perdas, contabilizando gastos com segurança e produtos furtados. Ele já foi vítima de um furto que quase o forçou a fechar a loja de equipamentos de som. Foi durante a madrugada e o prejuízo chegou a aproximadamente R$600 mil. Você chegar aqui e ver sua loja totalmente estourada, quer dizer, o que você levou 10 anos para amealhar, para conquistar,
cidadão levar em meia dúzia de vagabundo, levar em 20 minutos. Hoje a gente até dissimula. Eu já cheguei a ter 3 lojas. Hoje eu tô com uma. Não vale a pena. Na única loja que restou, ele limitou a exposição de equipamentos mais caros para não chamar tanto a atenção dos ladrões e ainda adota uma prática antifurto. As mercadorias estão amarradas umas nas outras e ainda assim todos aqui ficam de olho em clientes suspeitos. Às vezes você está dando atenção para um cliente, entra algum outro, você é obrigado a fazer o quê? Atendendo um olho no peixe, um olho no gato. Pô, será que ele não vai me roubar? Será que ele não vai levar alguma coisa? Quer dizer, isso é modo de você trabalhar? Isso é um modo de viver? E nem quando vai para casa, ele consegue sossegar. Se o meu telefone toca e o pessoal, seu alarme disparou, meu coração vem para a boca, eu já fui assaltado. Eu saio correndo e venho com o carro para cá. Como é que eu durmo tranquilo? Não dá para dormir tranquilo dessa forma mesmo. Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. É 17 de agosto, final de semana chegou. Será que faz frio? Será que faz calor? Eu acho que vai fazer bastante frio, viu? Vamos ver então aqui na tela. Em Limeira, sol entre nuvens, mas com mínima de 13, máxima de 24 graus. Em Campinas também, sol entre nuvens com mínima de 14, máxima de 22 graus. E em Bauru, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Um casal foi vítima de um golpe no Rio de Janeiro. As vítimas foram buscar um dinheiro de um acerto de uma venda, só que tudo já estava planejado, viu? O casal caminha pela rua quando um criminoso de moto chega e anuncia o assalto. Ele aponta a arma e rende as 2 vítimas. O assaltante rouba o dinheiro e a bolsa da mulher e foge. O criminoso sabia que os dois estariam ali, naquele momento e com dinheiro. O casal caiu em um golpe de venda de produtos pela internet. Mas quem negociava, na verdade, era um detento. Uma das vítimas percebeu o golpe e ligou de volta para o preso. Eu estava com 3 mil e poucos reais. Você me deu um bote. Você mandou eu vir pra cá. Alex, eu não acredito em você, levou a minha bolsa. Agora, eu vou dar queixa na delegacia, isso não vai ficar assim não, tá? Alex era o nome falso usado por Jonathan de Souza Oliveira. Ele acertava os golpes de dentro do presídio Cotrim Neto, em Japeri, na região metropolitana. Do lado de fora, quem roubava as vítimas no local combinado era Tauan da Silva Marques, de 18 anos. Ele foi flagrado em outra ação, registrada pela câmera de segurança de uma escola, e teve ajuda de outro criminoso. Um dos assaltantes para a moto em frente ao portão do colégio. Alunos conversam perto da rampa, quando um homem entra desesperado, fugindo do criminoso com capacete. Os estudantes correm assustados e a vítima é jogada no chão. Os 2 assaltantes retiram tudo dos bolsos do homem e fogem. Tauan tinha ajuda de um terceiro suspeito nas ações. Ele ainda não foi identificado. A quadrilha lucrava em média R$ 4.000 em cada ação e estava sendo investigada há 2 meses. A suspeita é que os criminosos estejam envolvidos em outros roubos na zona norte do Rio de Janeiro. Tauan foi preso durante uma suposta entrega de produto. Os 2 confessaram os assaltos. Um tiroteio dentro de um prédio em São Paulo. Vizinhos perceberam um assalto, chamaram a polícia e a troca de tiros teve início. Os moradores ficaram indignados com o tiroteio dentro do prédio. Um dos assaltantes foi agredido enquanto estava sendo levado para a viatura. Dezenas de pessoas se aglomeraram em volta do criminoso. Os policiais impediram que ele fosse linchado. Outro assaltante saiu do condomínio assim, de maca. Ele foi baleado no confronto com os policiais. O terceiro criminoso morreu antes mesmo de receber atendimento médico, ainda dentro do prédio. O crime aconteceu nesta rua do Parque da Moca, uma área nobre da zona leste de São Paulo. Os policiais tiveram o apoio do helicóptero para evitar que os criminosos conseguissem escapar. Tudo que já tinha sido retirado do apartamento foi recuperado. O número de roubos e furtos dentro de condomínios no estado de São Paulo disparou neste ano. Em Guarulhos, a polícia identificou 4 criminosos, que fazem parte de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime. Entre eles, esta mulher. A polícia diz que Ana Paula Silva Duarte aliciava adolescentes para os arrombamentos. Eles eram usados para facilitar a entrada nos prédios.
Bom, a campanha eleitoral começou ontem e entre as novidades está o uso de redes sociais. Mas existem algumas regras importantes para seguir, viu? Vamos ver. Oficialmente, a corrida eleitoral começou nesta quinta-feira. Para as eleições deste ano, mudanças no jeito de fazer a propaganda eleitoral. Partidos e candidatos deverão ficar atentos. Com a redução de recursos e de tempo de campanha, a internet ganhou muita importância. A grande novidade para as próximas eleições vai girar em torno das redes sociais. Os candidatos vão poder pagar para conseguir mais visualizações em seus perfis. Dessa forma, a propaganda eleitoral será mais direcionada para um público separado por idade, sexo ou até mesmo região. Mas é preciso atenção, pois a postagem tem que ser paga pelo candidato ou pelo partido. Ainda é preciso deixar claro para o eleitor que se trata de conteúdo de propaganda eleitoral. Além disso, deve ser oferecida ao eleitor a possibilidade de retirar o nome da lista de transmissão para não receber mais o material. Mandar mensagem para o celular do eleitor por aplicativos pode, mas está proibido enviar propaganda via telemarketing. Se ele desrespeitar a norma, ele pode vir a responder junto à Justiça Eleitoral. Nós temos aí punições que vão de prestação de serviço à comunidade, multas que variam de 5 mil a 50 mil, até mais de 50 mil, e dependendo da conduta, pode chegar ao extremo de uma cassação do mandato na hipótese desse candidato, dessa candidata vir a ser eleito. Bom, e vários candidatos participaram de um evento especial para mulheres em São Paulo. Olha só como foi. O evento em São Paulo reuniu cerca de 1.000 pessoas durante a tarde. A maioria, mulheres empreendedoras. Álvaro Dias, do Podemos, Ciro Gomes, do PDT, Geraldo Alckmin, do PSDB, Henrique Meirelles, do MDB, João Amoedo, do Partido Novo, Marina Silva, da Rede e Vera Lúcia, do PSTU, responderam perguntas sobre temas como educação, empreendedorismo e projetos sociais. A sabatina durou 1h30 e não houve pergunta de candidato para candidato. Jair Bolsonaro, do PSL, não teve agenda pública e permaneceu em casa, no Rio de Janeiro. Cabo Daciolo, do Patriota, também não teve compromisso público. Ficou no Rio de Janeiro, orando pela campanha. Bom, nós já mostramos aqui a pesquisa de intenção de votos para governador em São Paulo e no Rio de Janeiro. Hoje vamos conhecer a preferência dos eleitores em Minas Gerais. Vamos ver. A pesquisa espontânea, quando não é apresentada a lista dos candidatos, mostra Antônio Anastasia, do PSDB, com 4% das intenções de voto. O governador Fernando Pimentel, do PT, tem 1%. Márcio Lacerda, do PSB, também tem 1%. Brancos e nulos somam 21% e os indecisos, 73%. O Real Time Big Data traçou 2 cenários na pesquisa estimulada. No primeiro, Antônio Anastasia lidera com 22%. Fernando Pimentel está em segundo com 14%. E Márcio Lacerda aparece em terceiro com 10%. Romeu Zema Neto, do Novo, tem 2%. João Mares Guia, da Rede, tem 1%. Lembrando que a candidatura de Lacerda depende de confirmação do TSE, porque a executiva nacional do PSB decidiu pela coligação com o PT. Mas Márcio Lacerda manteve o nome na disputa. Brancos e nulos somam 27% e os indecisos são 24%. Já no segundo cenário, sem Márcio Lacerda, Anastasia também está na frente com 27%. Pimentel tem 17%. Zema, 3% e Mares Guia, 1%. Neste caso, brancos e nulos são 29% e indecisos, 23%. Os demais candidatos não pontuaram. Nas simulações de disputas de segundo turno, Anastasia aparece com 31% contra Pimentel, que tem 20%. Brancos e nulos somam 31% e os indecisos, 18%. Na eventual disputa com Lacerda, Antônio Anastasia teria 30% contra 22% do candidato do PSB. Brancos e nulos são 30% e os indecisos, 18%. Em outro cenário, Márcio Lacerda tem 24%, em empate técnico dentro da margem de erro com Fernando Pimentel, com 21%. Brancos e nulos somam 35% e os indecisos 20%. A pesquisa também mostra a rejeição dos candidatos. Fernando Pimentel é rejeitado por 55% dos eleitores.
39% dizem que não votariam em Márcio Lacerda. A rejeição a Antônio Anastasia é de 38%. Romeu Zema Neto não seria o escolhido por 36%. E 35% declararam que não votariam em Maris Guia. Olha, pelo menos 40% das pessoas têm dificuldade em entender as informações dos rótulos dos produtos. É o que aponta uma nova pesquisa, olha só. Jerusa começou a prestar atenção nos ingredientes dos alimentos vendidos nos supermercados por causa de um problema de saúde da filha. Só então percebeu como era difícil saber o que estava levando para casa. Sempre eu procuro coisas sem sódio. Então eu sempre olho muito a rotulagem, mas não era uma coisa que eu fazia anos atrás. Um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor mostrou que quase metade dos entrevistados tem dificuldade para entender a tabela nutricional. O resultado revela o tamanho do risco, já que muitos produtos são consumidos diariamente. A preocupação é maior em relação aos alimentos processados, como biscoitos recheados, refrigerantes e sopas instantâneas. A proposta prevê que eles tenham um selo de advertência na parte da frente, alertando para o perigo do consumo excessivo. O modelo frontal de rótulo, sugerido pelas autoridades de saúde, é o adotado em países como Chile, Peru e Canadá. Lá, o alerta nas embalagens é emitido quando há uma grande quantidade dos chamados nutrientes críticos, como açúcar, sódio e gordura. O excesso destes alimentos, né, pode levar a doenças crônico-degenerativas, que a gente chama, né? E que elas podem começar muito cedo. Infelizmente, as crianças são um grande alvo nisso, e o adolescente também. Então, excesso de sódio pode causar hipertensão e risco de doenças cardiovasculares. O IDEC também sugere que seja proibida a publicidade infantil de alimentos que receberem o selo de advertência. Às vezes a pessoa acha que está comendo um alimento, ou que está comprando para o seu filho um alimento super saudável. É uma massinha que eu vou preparar rápido, né, em poucos minutinhos. Só que aquela massinha tem um teor de sódio que aquela criança precisaria... equivale a 3 dias de consumo de sódio num pacote de uma massinha dessas de preparo instantâneo, o que é um crime, né? Bom, biólogos comemoram a aparição de onças em algumas regiões do Brasil. Em um último flagrante, feito no Rio de Janeiro, o animal foi visto em uma área urbana. Uma imagem quase impossível de se ver. Uma onça atravessa a rua correndo em uma noite chuvosa. Isso aconteceu no pacato distrito de Japuíba, em Cachoeiras de Macacu, região serrana do Rio de Janeiro. A notícia de que um animal selvagem estava circulando pelas ruas movimentou a cidade. Eu tava na rua e minha mãe me ligou: Yasmin, tem uma onça na rua. Eu, o quê? Alguém assustou ela para ela estar ali, né? Do mesmo modo, ela também assustou muita gente. O flagrante da onça foi feito pelas câmeras de segurança da loja de material de construção. O dono e 2 amigos estavam na porta do estabelecimento e conseguiram ver a onça bem de pertinho. Ela foi lá, entrou na rua lateral ali, 5 minutos depois ela voltou, retornando para o local que a gente estava. E foi embora de rua abaixo, entrou do lado do meu depósito. Uma onça bonita, cara, grande demais mesmo. Nessas imagens a onça não aparece, mas dá para ver o tremendo susto que Rômulo e os amigos levaram. Quando ela viu, eu fiz aquele movimento brusco de correr para dentro da loja, ela correu no sentido contrário, ficou mais assustada que a gente. Aí foi isso, aí eu virei amigo da onça. Este especialista diz que o animal é uma onça parda, ainda jovem e que pesa cerca de 40 quilos. É Puma concolor, o nome científico dela. Para você ter uma ideia, ela é muito mais próxima de um gato doméstico do que de uma onça pintada. Uma das hipóteses é que a onça teria saído da mata à procura de comida. Bombeiros disseram que ela já está de volta à natureza. O aparecimento de uma onça na cidade é extremamente raro. E os especialistas dão dicas para os moradores não serem surpreendidos. Deixa uma luz acesa ou algum emissor de som. Tem gente até, os especialistas em grandes felinos recomendam até que se deixe, por exemplo, um rádio ligado. Que a onça ouviu aquilo, ela vai embora. Apesar da onça provocar medo, não há registros de ataques a pessoas nessa região. Pra gente, sim, foi uma coisa
Uma notícia assim espetacular, né? Ao mesmo tempo assustador também, né? Porque geralmente ela fica no mato, mas para vir para a rua assim a gente fica também bastante assustado também, né? A cidade onde o animal foi visto fica a 2 quilômetros do Parque Estadual dos Três Picos, em Cachoeiras de Macacu. A reserva de 65 mil hectares concentra uma infinidade de espécies de animais e plantas, uma das maiores do país. A onça, inclusive, é o símbolo do parque. De acordo com esse biólogo, a existência de onça por aqui é uma boa notícia para a biodiversidade. Isso mostra que a floresta ela ainda aguarda condições de abrigar animais que são predadores, são topo de cadeia alimentar e que dependem da presença de outros. Ou seja, há todo o encadeamento de presença de diferentes animais, de diferentes comportamentos, que a onça é a controladora. Bom, agora você vai conhecer o homem que, com um tempero especial, tem conquistado os amantes de peixe no sul e agora no sudeste. Detalhe, ele não enxerga. Noé aprendeu a pescar aos 8 anos de idade. Ele é deficiente visual. É pelo toque que reconhece todo tipo de peixe. Recebi a primeira tarrafa, minha mãe que fez. E eu saía na beira do banhado pegar a traíra e sortar. Pegava e sortava. Mas foi a tainha que o deixou famoso Brasil afora. Hoje trabalha com 40 pescadores na equipe. E é no preparo do peixe que conquista o mercado. Ele acaba de temperar 28 toneladas para uma festa no Rio Grande do Sul. E agora veio com mais 10 toneladas para o Festival da Tainha em São Paulo. Aqui ela está pronta para ir para churrasqueira. Ela vai para a churrasqueira, só vai botar um limão e assar ela. Agora o restante eu não digo. A história de Noé com a tainha começa lá no litoral sul do país. Ele conta que o cardume passa bem perto da casa dele, na cidade de Imbé. É lá mesmo a porta de entrada ao Brasil para as tainhas. Os peixes fazem a migração reprodutiva todos os anos. Passam pela Argentina e Uruguai, chegam em abundância ao Rio Grande do Sul e podem atingir até o litoral do Espírito Santo, dependendo das condições climáticas. A safra da tainha vai de abril a julho. Um peixe popular. O quilo na CEAGESP é vendido por cerca de R$ 8,00. Até o final de agosto, aos finais de semana, a tainha está sendo vendida assada no entreposto. É muito rico em ômega 3, em fósforo. E ele é um peixe que é bom para reunir a família. Que aqui nós servimos um prato que serve 2 a 3 pessoas, com um preço bem acessível. Em 2017, foram comercializadas 43 mil toneladas de pescados na CEAGESP, movimentando quase 300 milhões de reais. Cada brasileiro consome 10,5 kg de pescados ao ano, segundo estimativa do Ministério da Pesca e Aquicultura. Quantidade menor do que a recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Mas se dependesse dos pescadores de tainha lá de Imbé, no Rio Grande do Sul, gaúcho seria conhecido por comer outro tipo de churrasco. Faz parte do hábito alimentar do gaúcho litorâneo um peixe assado. Lembra daquele segredo de Noé no começo da reportagem? Então, os pescadores resolveram revelar para incentivar o consumo de tainha. Assa-se o lado da escama primeiro, vira-se o lado da carne, depois volta-se ao lado da escama, colocado o suco de limão. Vai virar, quando retorna, ele vai estar dourado nessa cor, pronto para servir. Bom, um remédio usado contra o câncer é capaz de recuperar a capacidade de recuperação do fígado. Vamos ver. A descoberta pode acabar com a necessidade de transplantes de fígado no futuro. Em laboratório, cientistas escoceses usaram em cobaias uma droga específica para combate ao câncer e conseguiram resultados impressionantes. O poder de regeneração do fígado foi restaurado. O fígado é um órgão com enorme potencial de recuperação, mas ele perde esse poder depois de certas lesões ou de, por exemplo, uma forte overdose de drogas. Só aqui no Reino Unido, 200 pessoas sofrem de falência do fígado a cada ano e passam a viver sob a constante espera de um doador. A nova terapia significa esperança para esses pacientes. Eles poderiam voltar a ter uma vida normal sem passar por uma cirurgia tão complicada.
mas a pesquisa ainda está em fase inicial. Novos testes são necessários até que o tratamento passe a ser oferecido nos hospitais. Excelente notícia, né? E olha, fique ligado no programa, daqui a pouco você vai saber tudo sobre as donas de casa que viraram influenciadoras digitais. Com dicas domésticas, elas fazem um maior sucesso na internet. Eu, pelo menos, conheço aí várias, viu? É já no próximo bloco, não saia daí por nada desse mundo. Ah, deixa eu mostrar algumas participações agora, nesse momento, porque já estão chegando algumas fotos aqui. Esse momento que eu tanto gosto, né? Um beijão, então, pra Gessiane, lá de Pernambuco. Beijão, viu? O Francisco, de Jaguariúna, interior de São Paulo. Super beijo, ótimo final de semana. Ótima sexta também pra Graciele, lá do Maranhão, cidade de Santa Luzia. Beijão, viu? Pra Nicole, Tocantins. Super beijo da Tia Mar. Felipe Mineiro, Espinosa, cidade, super beijo também. Ótima sexta para Roselia, Paraíba, Catolé do Rocha. Rosélia, né? Rosélia, desculpa, Rosélia. Reportagem do dia, reportagem especial. Donas de casa têm ganhado espaço na internet e virado influenciadoras digitais. Lavar, faxinar e cozinhar viraram pauta de vídeos e a ideia é mostrar o dia a dia de uma dona de casa, é isso mesmo. Olha só que bacana. Lavar louça, limpar o banheiro, cozinhar. São tantas atividades que só quem faz valoriza e entende a dedicação que essa rotina exige. E cada mulher tem um jeito próprio de realizar as tarefas domésticas. Foi-se o tempo em que só quem convivia com os donos da casa conhecia a intimidade dos moradores. Agora, um segredinho caseiro, como o spray aromatizante de ambiente, feito com amaciante álcool para dar aquele perfume na casa. A dica da canela em pó no pó de café para dar aquele sabor especial. E também as formas de organizar a geladeira para ter tudo sempre à mão. Essa aqui tá ótima, hein? São informações que estão à disposição de todos que se interessarem por assuntos domésticos. As donas de casa abriram as portas do lar para o mundo. Com uma câmera, gravam toda a rotina e compartilham as informações na internet. São as novas influenciadoras digitais. Gente, eu preciso fazer faxina hoje em casa. Só que eu vou sair, então vai ser um negócio meio rápido. Então eu vou passar um aspirador, porque eu já coloquei as coisas tudo no seu lugar, então a casa já tá bem organizada. Então eu vou passar só um aspirador, tirar um pó e passar um pano. Super rápido, tá? Então simbora pro vídeo. O dia a dia das donas de casa registrado minuto a minuto. A lista de afazeres é tão extensa que nunca falta conteúdo para gravar. Na televisão, a gente faz um roteiro do que vai ser gravado. E para sua vida na internet, como é que é? Roteirizado ou espontâneo? Não. Como é vida real, né? Então eu gravo o que tá acontecendo mesmo aqui em casa, né? Então, quando eu acordo, eu lá deitada, sem ter escovado o dente, com os cabelos bagunçados, sem maquiagem. Então eu gravo mesmo. Então, fazendo comida, queimando arroz. Então eu gravo realmente o que acontece aqui em casa. Coloquei a massa no fogo. Ramine Lima tem um canal na internet com mais de 150 mil inscritos, onde mostra a rotina de executiva do lar na sinceridade. Vou lavar a louça, fechar o fogão, tirar essa roupa do varal. Não gostava de faxina, era um negócio difícil. E aí até que eu comecei a pegar amor pelo meu lar mesmo. E hoje eu faço com maior orgulho e compartilho e aprendo muito também com as inscritas do canal. Os vídeos sobre faxina e o que mostra esse spray caseiro feito com amaciante para deixar o ambiente perfumado são os de maior sucesso. Vou pegar 50 ml de álcool. E aí você pega também amaciante concentrado e põe a mesma quantidade, 50 ml. E o restante você coloca água. Aí você mistura e você tá pronto para você poder usar na sua casa. Nem a Ramine esperava tanta repercussão. Formada em marketing, trabalhava em uma empresa em tempo integral. Gravava a rotina doméstica somente aos finais de semana. Mas desde dezembro, quando ficou desempregada, passou a se dedicar totalmente aos cuidados com a casa.
Em tempos de redes sociais e de reality show, quer melhor do que realidade pura? O canal eu tenho ele há 5 anos e eu comecei a postar vídeos sobre a nossa tentativa para engravidar, né? E aí eu comecei a postar os exames que eu tinha que fazer e tal, e eu conheci esse lado das tentantes que existe, né? Só que aí elas começaram a querer saber mais sobre mim. E aí pediram os vlogs. Mini, grava o seu dia pra gente ver como é que você arruma a sua casa, o que que você faz nos seus horários livres e tal. E aí eu comecei a gravar vlog. E aí cada vez mais foram pedindo mais coisas e eu fui abrindo mais a minha vida. Quando eu vi, eu já tava compartilhando. Eu já tava compartilhando tudo na internet. O marido, os pais e o irmão dela também aparecem nas gravações, vez ou outra. Ninguém liga pra essa história de expor a intimidade. Afinal, o carisma dela, ao compartilhar as atividades domésticas com milhares de pessoas, já tem gerado dinheiro. Eu já consigo receber um retorno financeiro, não só do YouTube, mas das empresas que entram em contato para divulgar um produto, uma roupa. Então, hoje eu tenho minha renda mensal, mas eu quero mais. Afinal, né, eu preciso pagar a câmera, preciso melhorar a edição. Para a especialista em mídias sociais, essa tendência das donas de casa, influenciadoras digitais, veio para ficar. É rotina detalhada, é dica de limpeza, é dica de economia. Eu já vi dica de supermercado que estava em liquidação, dica de cuidados com a casa. Eu mesma já peguei até alguns cuidados, vou falar que eu peguei, porque eu peguei mesmo. São dicas que você não imagina que as pessoas têm interesse e agora tem esse interesse enorme, essa valorização de um trabalho que parecia banal ou comum para todo mundo, que não é. Essas panelas antiaderentes é super importante a gente usar o lado amarelinho da esponja para poder não tirar a aderência, tá? A Ilana Nascimento é uma dona de casa que também trabalha fora. Administra as tarefas do lar com uma câmera sempre por perto, principalmente aos finais de semana, quando faz aquela faxina. Da geladeira, gente, eu só lavei essa parte aqui, que é onde ficam os legumes. A rotina interessa a milhares de seguidoras. Os vídeos somados já têm mais de 5 milhões de visualizações. Você fica conversando como se tivesse alguém com você na cozinha. Isso, como se as pessoas que me assistem estivessem aqui em casa mesmo. Olha. Esse é o legal. Quando não está falando diretamente para a câmera, a Ilana narra as imagens. Eu vou começar tomando um bom café da manhã, né, para aguentar o tranco aí da dona de casa. E depois eu vou ligar um som, porque música é vida, música te anima. E eu vou começar pelo quarto, tá? Vou começar organizando as coisas do quarto, vou dobrar aí o cobertor. Vou tirar as fronhas do travesseiro para lavar. O lençol eu não vou tirar para lavar porque eu já tirei ele recentemente, então tava limpo. Quem quer treinar encontra uma musa fitness, quem quer fazer artesanato encontra, e agora quem quer ter uma casa arrumada tem as donas de casa como referência, que elas estão dominando as plataformas digitais. O interesse do público tem aumentado tanto que até o marido dela ajuda nas filmagens. É o cinegrafista da esposa nas horas vagas. Ele também aparece nos vídeos, participa sempre que é solicitado. Quer dizer que funciona assim. O marido tem que experimentar uma comida nova diante da câmera e dizer se gostou mesmo na sinceridade. Vou até puxar uma cadeira aqui para participar dessa história, que isso tá muito diferente pra mim. Eu super apoio. Sempre apoiei ela e acho legal. O canal da Ilana Nascimento na internet faz sucesso há 1 ano. O reconhecimento de outras mulheres que valorizam o fato de ter uma casa limpa, organizada e aconchegante é o que a motiva. Além das dicas de arrumação, tem receitinhas fáceis e gostosas. Eu quero testar uma dica nova, que é café com canela. Canela é super delícia, é termogênico, acelera o metabolismo. Então, vamos testar. Vou colocar um pouquinho de canela aqui no pó de café. Vou pegar a água que já ferveu. Vamos passar esse café para ver se vai ficar bom. Já que eu tô por aqui... Que delícia! Nossa, que legal! Não é? Gostei da muito dica, bom. já anotei. Tchim, tchim.
Como tudo que acontece na casa dela vira vídeo, a nossa equipe de reportagem também foi registrada pela câmera da influenciadora digital. Rolou uma espécie de making off, os bastidores da reportagem. Eu espero que se torne também um mercado tão grande quanto foi para as musas fitness, para as musas de moda, que vire as musas donas de casa agora. Como o trabalho doméstico sem remuneração não gera fatura no final do mês, parece invisível a muitos olhos. Na verdade, parecia. Agora, basta um clique para ver a realidade e perceber que o que há de comum entre as donas de casa é a dedicação dessas mulheres que transformam casas em lares repletos de amor. Só quem tem mesmo, assim, sua casinha, seu lar, suas coisas, sabe a gratidão que é, entendeu? Você passar um pano e falar, meu, esse chão é meu, essa casa é minha, é gratificante demais. 17 de agosto e vamos para mais uma reportagem especial desta sexta-feira. Agora você vai saber mais sobre a lei que reconhece padrastos como pais. A Justiça permite incluir o nome do pai socioafetivo na certidão de nascimento. Você sabia? Eu não. Então vamos ver juntos. Imagine ganhar de presente uma nova certidão de nascimento com o nome do pai que você escolheu. Foi o que aconteceu com esse menino nos Estados Unidos. O padrasto fez uma surpresa assim que tornou oficial a paternidade, lá chamada de adoção socioafetiva. Por aqui tem acontecido o mesmo. Suzana passou o Dia dos Pais com o padrasto. Mico não é mais padrasto só da Suzana. A apresentadora Kelly Key fala dessa foto que tem causado muita repercussão nas redes sociais. O marido dela aparece com os filhos do casal e com a enteada, a adolescente Suzana, filha biológica do cantor latino. A justiça reconheceu o vínculo entre a adolescente e o padrasto, que convive com a menina desde a infância, e permitiu que ele se torne o pai socioafetivo dela. Suzana agora tem oficialmente 2 pais. Vocês já podem usar a palavra pai quando se refere ao mico na vida da Suzana, porque tem gente que gosta muito dessas formalidades, né? Então, já é oficial. Infelizmente, a gente tem visto muitas crianças, né, que não são cuidadas pelos pais biológicos. E aí acaba entrando uma substituição, né? Que é ou padrasto ou madrasta, ou às vezes até um parente próximo, né? Um padrinho, uma madrinha também, que acaba cuidando. E aí começam a ter laços de afeto. Com esses laços de afeto surgiu aí realmente a filiação socioafetiva, que daria todos os direitos e deveres. Usando esse exemplo, um casal se apaixona, tem um filho, mas a relação acaba. O tempo passa, a mãe encontra um novo parceiro que passa a conviver e a amar a criança. Se torna um verdadeiro pai para ela, mas não pode registrá-la, porque a criança é filha biológica de outra pessoa. A Justiça, então, entende que é possível incluir o nome do pai socioafetivo na certidão de nascimento da criança, que ficaria com uma mãe, 2 pais e 6 avós, incluindo até o sobrenome do pai socioafetivo em todos os documentos. A Constituição Federal, ela acaba igualando, né, tanto o pai como a mãe socioafetiva e biológica. Se entrar um pai socioafetivo, né, acrescentar, vai ser chamada de multiparentalidade, que são 2 pais e uma mãe ou 2 mães e um pai. É acrescentado na certidão de nascimento dela. Portanto, vão ter 6 avós, inclusive, né? E vai ter todos os direitos assegurados, como direito de família, sucessões, pensão alimentícia, também a herança, né? Todas as questões de sobrenome também vai ser acrescentado. Então, todos os direitos e deveres como um pai ou mãe biológico. Quando o filho é menor de idade, os pais biológicos têm que aceitar a inclusão socioafetiva. O cantor latino, pai biológico da Suzana, comentou o fato da filha ter pedido que o padrasto seja o pai socioafetivo dela. Disse, sorte de quem tem 2 pais. Esta filiação reconhecida é irrevogável. Então, ele não pode se arrepender mais, não tem como. Então, ele tem que pensar muito bem, não é por causa do marido ou da mulher, mas sim por causa da criança. Se realmente ele vê essa criança como filho ou filha, aí sim é o reconhecimento da filiação socioafetiva. Isso é importante mencionar, né? Porque muita gente separa e divorcia e fala, eu não quero mais o filho, né? Aí é outro trauma para essa criança.
Ficou mais simples e rápido reconhecer a maternidade ou paternidade socioafetiva. O que antes dependia de uma ação na justiça, agora pode ser feito em cartório, sem a necessidade da presença de um advogado e sem custo nenhum. Só no estado de São Paulo, 571 pessoas se tornaram mães ou pais socioafetivos com reconhecimento em cartório desde novembro do ano passado. Para que essa espécie de adoção seja feita de maneira responsável, existe uma regra de diferença de idade que tem de ser respeitada, segundo o presidente da Comissão de Direito da Família da OAB de São Paulo. Importante que tenha uma diferença mínima de idade para reconhecer o filho socioafetivo, que é o período de 16 anos, né? Então, o pai socioafetivo tem que ser 16 anos mais velho que o filho socioafetivo. Filhos maiores de 18 anos podem até substituir o nome do pai biológico pelo do pai socioafetivo. Só que esse tipo de processo tem de ser feito na justiça. A Renata e a irmã dela preferiram assim. Ela sempre me quiseram chamar de pai e eu nunca deixei, porque o pai biológico era vivo. Eu sempre quis manter essa retidão de caráter com elas, não invadir espaço nenhum. E foi assim a vida toda, até que o Sérgio veio a falecer. E nós decidimos pela adoção. Renata convive com o padrasto desde os 4 anos de idade. Primeira vez que eu vi ele, eu dormi na mão dele, babei a mão dele inteira. E desde então eu não lembro de estar longe dele. Não tenho lembrança sem ele, a não ser nas férias, que a gente ia para Porto Alegre, porque a família veio morar em São Paulo com ele. E ela tinha que visitar o pai biológico também. E aí só nas férias. E mesmo assim, nas férias, eles davam um jeito de ir para Porto Alegre ficar com a gente. Esse laço de afeto vai além de qualquer vínculo de sangue. Tá tatuada, tá aqui. Então, sempre quis. Eu lembro que quando eu trabalhava, e na época, minha assinatura de e-mail era Renata Pereira Rocha. Quando mudou para Renata Mota, nossa, eu queria colocar a assinatura até maior no e-mail, assim. João tem 2 filhos de um relacionamento anterior que também conviveram com a Renata e a irmã e apoiaram a decisão. Pai é um vínculo afetivo. Um vínculo afetivo mais que mãe, porque mãe sempre vai ter um vínculo natural, o vínculo do nascimento, de ter carregado 9 meses. Mas o pai, dando amor e criando, é o sujeito que vai estar presente ali. É quem vai reclamar, ela sempre, todos os problemas, todos os percalços que tiveram, elas vinham falar comigo. Primeiro que a mãe, inclusive. Os ciúmes danados lá em casa. Apesar dos 30 anos de convivência e de ter no documento o nome da mãe e do pai socioafetivo como único pai, Renata ainda precisa se acostumar a chamá-lo assim. A gente não tem o costume de falar, pai, não chamo de Mota, sempre foi a vida toda. Como é fácil se habituar ao que nos faz bem. Quem é este homem que está sentado ao seu lado, Renata? Meu pai. Sempre foi. Sempre foi. Desde aquele batata. Notícias, olha só, você vai conhecer a lista de 9 alimentos que ajudam a controlar a ansiedade. O Brasil tem a população mais ansiosa do planeta, viu? Segundo a Organização Mundial da Saúde. Cerca de 18 milhões de brasileiros sofrem com a doença. Entre as causas estão fatores genéticos, sociais e biológicos. O problema quase sempre precisa ser tratado com remédios. Mas um levantamento de um site especializado em saúde pesquisou os 9 alimentos que aliviam a ansiedade. Vamos ver agora comigo. O quanto você é ansioso? De 1 a 10, qual era o seu grau de ansiedade? 9. Bem ansiosa. Bem ansiosa. E isso te prejudicava no quê no seu dia a dia? Eu acho que principalmente no meu trabalho, porque eu preciso ser muito focada. E uma das complicações era o não foco. E a qualidade do sono. E isso, eu passava noites em claro, porque eu não conseguia dormir, pensando em problema. O transtorno de ansiedade é um distúrbio emocional. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o brasileiro é o povo mais ansioso do planeta. Mais de 9% da população aqui no Brasil tem um transtorno de ansiedade. Isso é quase 3 vezes maior do que a média mundial, que é de 3,6%. A crise financeira, incluindo a falta de emprego ou o medo de perdê-lo, pode ter nos colocado nesse patamar. Estamos sendo submetidos
Há altos níveis de pressão e exigência no trabalho. Não conseguimos introduzir programas preventivos, investimento do governo e de outras entidades na prevenção das doenças, dos transtornos mentais. O distúrbio, típico da vida moderna, já é considerado o mal do século. O psiquiatra enumera 3 principais motivos que aumentam essa ansiedade. A genética aparece em primeiro lugar. Pesquisadores americanos perceberam que a genética aumenta em até 35% a possibilidade de uma pessoa desenvolver transtorno de ansiedade. Temos descoberto cada vez mais subunidades de genes que implicam na produção de certas substâncias, de certas proteínas. A gente sabe, às vezes a gente até vê, famílias que são mais ansiosas, que têm mais emoção expressa. Nós passamos para nossos filhos e recebemos também de nossos pais. Em seguida, vêm os medos relacionados ao trabalho ou a falta dele. Metas a bater, jornada intensa, competitividade, tudo isso aumenta a ansiedade. Com salários menores, com uma grande carga de impostos, de trabalho, de competição. O Brasil é um país que segue o modelo econômico particularmente americano. Nós somos um país em desenvolvimento, portanto, nós não temos ainda toda a estrutura que países de primeiro mundo podem ter, mas nós temos o mesmo nível de exigência. As redes sociais também entram nesse pódio. A frustração de não ter curtidas nas publicações e a falsa sensação de ter amigos podem levar à ansiedade. Se tem algo que diminui a ansiedade, que diminui o medo, é justamente fazer parte de um grupo. Embora a rede social permita este contato, na verdade ela não permite esse contato pessoalmente. A gente acaba muito mais aumentando o sentimento de solidão e, portanto, o medo. Tatiana tem a impressão que o dia dela tem menos horas do que deveria ter. E o que a deixa assim? O medo de não dar conta de tanto compromisso. O fato de ser mãe solteira é uma coisa que pesa bastante, porque criar uma criança sozinha hoje em dia é muito difícil, então gera uma cobrança minha de querer dar certo, então isso causa ansiedade. O meu trabalho não é uma profissão muito tranquila, eu sou relações públicas, então a gente não tem rotina e talvez o fato de não ter rotina também contribua para a ansiedade. Palpitação, dificuldade de concentração e irritabilidade são os sintomas mais comuns de quem sofre com o transtorno de ansiedade. Há 3 anos, Tatiana viu esses sintomas piorarem. Eu passei a ter crises que começavam aparentemente do nada. Então eu tava, às vezes, numa situação muito boa. Eu lembro que eu tive uma vez que eu tava com uma amiga dando risada e eu comecei a passar mal. E fui contornando, porque eu sou daquelas que foge de médico. Mas não teve jeito. Aos 35 anos, Tatiana percebeu que os sintomas estavam piorando e teve que procurar ajuda médica, né? O que te fez parar num consultório de uma psiquiatra? A idade bateu, os 35 anos, e eu percebi que muitas pessoas na minha faixa etária estavam morrendo, muitas pessoas, inclusive, que tinham vida muito ativa, morrendo por questão cardíaca. E eu fiquei assustada. Falei, não, é a idade de começar a se cuidar de verdade. Hoje ela faz uso de 2 medicamentos, um para controlar a ansiedade e o outro para dormir. Além disso, desenvolveu técnicas que ajudam a ter o equilíbrio emocional quando os sintomas começam a aparecer. Eu era super sedentária, hoje eu faço esteira todos os dias, entre meia hora, 40 minutos. Quando eu tô muito empolgada, eu faço 1 hora. Tô cuidando da alimentação, então presto atenção ao que eu como. E a ciência já provou que alguns alimentos são verdadeiros aliados nesse combate à ansiedade. A primeira coisa que a gente tem que pensar é trabalhar com uma alimentação anti-inflamatória. Isso vai ajudar desde prevenção quanto o tratamento de doenças, né? E pensando no quadro de ansiedade, a gente trabalhar com alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes e mais alcalinos pode deixar a gente ficar um pouquinho mais calmo. Com a ajuda da nutricionista, preparamos uma lista com 9 alimentos. O primeiro grupo inclui produtos ricos em selênio e ômega 3. Entre eles estão o salmão, ovos e a castanha do Pará.
Seria uma postazinha de salmão, normalmente a gente calcula entre 100 e 120 gramas. O consumo de ovo é super indicado, né, porque é uma proteína de alto valor biológico, então extremamente importante. E o ovo, quando caipira, quanto mais alaranjado, melhor, porque ele tem uma concentração maior de ômega 3, que vai ajudar nessa ansiedade por ser anti-inflamatório. E as castanhas a gente costuma indicar a do Pará em torno de 3 unidades. E quem nunca ouviu que o chá de camomila acalma? E é verdade, assim como o chá verde. Pode até fazer o chá, usar uma casca de maracujá junto, que vai potencializar. E o chá verde também tem uma propriedade muito importante por conta de um fitoquímico, né, que é um composto fenólico chamado de teanina, que ajuda a gente desinflamar o corpo, enfim, e deixa a gente menos ansioso. A semente de abóbora pode ser consumida in natura ou torrada. Ela é rica em potássio, que ajuda a regular a pressão arterial. Quando a gente está num estado mais inflamatório, muito ansioso, normalmente o nosso pH sanguíneo fica mais ácido. Então, a gente usando a semente de abóbora, a gente consegue deixar esse pH mais alcalino. Então, ela é super legal pela presença de zinco também, tá? Que ajuda nessa parte de imunidade. E o chocolate? Quem nunca avançou em uma barra quando está ansioso? Mas cuidado, chocolate faz bem quando tem um índice alto de cacau. Não adianta querer esperar um benefício do chocolate sendo um chocolate com muito açúcar e muito pouco cacau, né? Mas a concentração desse cacau, ele é antioxidante, então pode ajudar nos casos de ansiedade também. A lista ainda inclui a cúrcuma, também conhecida como açafrão da terra. O tempero é muito usado na culinária indiana e, além de ser anti-inflamatório, é antioxidante. Ele é riquíssimo em curcumina, que é esse princípio ativo que desinflama muito o nosso corpo e traz muito benefício. Então, tanto a parte de prevenção de doenças, parte do sistema nervoso central. E por fim, vem o iogurte. Dê preferência aos ricos em lactobacilos. Iogurtes são muito legais, principalmente pela presença de probióticos. Probióticos são os que a gente chama de lactobacilos, que são essas bactérias fermentadas. Elas ajudam principalmente no tratamento de intestino. E intestino e parte cerebral tá totalmente ligada e é uma coisa que a gente acaba esquecendo e às vezes ignorando, né? Então, se você não tem um bom intestino, você dificilmente vai ter uma saúde mental, de sistema nervoso saudável. Tatiana incluiu alguns desses alimentos nesse novo estilo de vida e o conjunto de mudanças já apresenta resultados. Eu rendo mais no trabalho, eu consigo me concentrar melhor no que eu tô fazendo. Eu acho que eu estava muito intolerante e eu já senti uma melhora, então tudo acaba fluindo melhor. Quase na reta final aqui do RF com você. Vamos para as participações desta sexta-feira, um momento que eu tanto amo. Quem mandou foto pra mim, hein? Vamos lá? Adriana e o Eusiene, desculpa, gente, do Rio de Janeiro, Rio Bonito. Super beijo pra vocês, ótima sexta-feira. Ótimo final de semana pra pequena Eloá, que coisa mais linda. Beijão da tia Má, viu? De Rio Bonito também. A Valéria de São João, Pernambuco, beijão, Valéria. Ótimo final de semana para a pequena Ana Luísa. Beijão da tia Marielle de Campina do Monte Alegre, interior de São Paulo. A Kika de Sorocaba também, interior de São Paulo. Beijão, Kika. Rodrigo e Maria de Fátima de Montemor. Quanta participação do interior de São Paulo. Super beijo para vocês. Ótimo final de semana para Raíssa. Tocantins. Beijão, Raíssa. Dânio, lá do Tocantins também, Porto Nacional. Vou conhecendo o Brasil aqui no RF com você, né? O Paulo de Parnaíba, Piauí. Beijão, Paulo. Edmilda, também Tocantins. Beijão pra você. Essas foram as participações desta sexta-feira. A sexta-feira chegou. É dia do quê? É dia de curtir, né? De sair com os amigos. E a partir de amanhã tem festival no Galeria Shopping em Campinas. E tem convite especial pra gente. Vamos ver. Olá, pessoal de Campinas e região. Nós, da Rubber Soul Beatles, temos um convite para vocês. Neste sábado, estaremos tocando os grandes clássicos dos Beatles no Champions Beer. Um evento super legal que está sendo realizado no Galeria Shopping. Ok? Então, venha curtir com a gente, porque esse evento é gratuito. Ok? Esperamos vocês. Tchau, tchau.
Vale a pena conferir, né? E vamos para outros destaques do interior de São Paulo. Continua o rodeio de Piracicaba. Hoje tem a dupla Bruno e Marrone e o carioca Ferrugem levando o melhor do samba e pagode pra gente. Piracicaba com 3 shows, Diego e Arnaldo e Kevinho. E assim encerramos essa edição, curtindo um pouco do que vai ter lá em Barretos. Super beijo, ótimo final de semana, fiquem com Deus e até segunda-feira.